Salve galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar então nossa revisão para a prova, para a nossa avaliação 1 da terceira etapa aí do primeiro ano do ensino médio. E a gente vai começar com o tema do Império Carolíngio, ok? Então lembrem-se que o Império Carolíngio ele vai ser uma síntese, de certa forma, daquela construção que vai acontecer entre os resquícios do Império Romano com os reinos bárbaros. E ele vai ser o principal exemplo, né, dessa aliança que vai se estabelecer entre o poder político dos reinos bárbaros, né, e ali no caso do reino específico dos francos, com o poder, digamos, religioso que a Igreja Católica vai começar a ter ainda no período conhecido como a Alta Idade Média, né? Então, o que nós vamos buscar revisar aqui nessa videoaula sobre o Império Carolíngio é como que se estabelece essa relação dentro do Reino dos Francos, que vem a se concretizar no Império Carolíngio dentro do Reino dos Francos, dessa aliança entre o poder político e o poder religioso. Buscando principalmente aqui, no caso, quais são as motivações que fazem os reis, ou o rei, no caso, Carlos Magno, buscar a aliança com a igreja, o que o Carlos Magno vai ganhar nessa aliança com a igreja e o que a igreja vai ganhar nessa aliança com Carlos Magno no Império Carolíngio. Para isso, nós precisamos lembrar que com a formação dos impérios islâmicos no norte da África e no Oriente Médio, começa um processo de expansão da fé islâmica por meio do norte da África, chegando até a Europa por meio da Península Ibérica. Como nós sabemos, onde hoje é Portugal e onde hoje é a Espanha, foram territórios que foram dominados por um grande império islâmico, conhecido como o Império dos Mouros, e toda a Península Ibérica vai ser ocupada de 711 aproximadamente até 1492 por esses islâmicos. A questão que fica para a gente revisar é por que esses islâmicos ficaram restritos à Península Ibérica e não adentraram no restante da Europa. E é aí que entra a importância que o Império Carolíngio, que o Reino dos Francos vai ter com a Igreja Católica, né? Então, no ano de 732 depois de Cristo, nós vamos ter a famosa Batalha de Poitiers, que vai ser uma batalha né, feita entre o Reino dos Francos contra este Império Mouro que estava tentando avançar e levar a fé islâmica, e levar as tradições islâmicas, e levar a política islâmica para o restante da Europa. O que nós podemos concluir sobre isso? Que o Império Carolíngio, que o Reino dos Francos, ele foi fundamental para evitar que o islamismo se propagasse pela Europa, por meio da Batalha de Poitiers. E essa batalha, que vai ser entre, portanto, o Reino dos Francos e o Império Mouro, ela vai impedir que o islamismo penetre na Europa, fazendo com que a religião católica permaneça muito forte dentro da Europa. E é daí que começa o estabelecimento dessa relação, porque uma vez que o Império Carolíngio foi responsável por garantir que a fé católica não se abalasse, a Igreja Católica vai estabelecer uma aliança usando a proteção por meio das espadas, por meio dos soldados, por meio do exército do Reino dos Francos, para proteger a Europa da entrada desses islâmicos, e em troca disso, a Igreja Católica vai conferir a Carlos Magno o título de imperador, sendo coroado pelo Papa Leão IX no Natal de 800 como o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Olha a aliança aí entre Roma e entre os reinos germânicos, né, os reinos bárbaros, e olha aí também a relação estabelecida entre a Igreja Católica e o Reino dos Francos. O poder político, Reino dos Francos, protege militarmente, e a Igreja Católica ela vai ter, portanto, uma proteção dos seus fiéis. Em troca dessa proteção, a Igreja Católica vai conferir para o Império Carolíngio
um título, um respaldo, uma forma de legitimar esse governo. Com o fim do Império Carolíngio, né, após a morte do Carlos Magno e a fragmentação do seu território, nós sabemos que começa a se estruturar ali na Europa um sistema socioeconômico que nós vamos chamar de feudalismo. E o feudalismo, então, vai ser o segundo tema da nossa prova. Vou começar a revisar agora com vocês aqui. A primeira questão, né, sobre o feudalismo é a gente caracterizar quais são as ordens feudais. Relembrando com vocês, na base, né, daquela estrutura, temos os servos camponeses, né, que não possuem nenhum direito político, né, e que não faz parte da organização da sociedade, né, portanto estão presos ao senhor feudal. E nós temos a nobreza sendo, né, de certa forma, aqueles que controlam o poder político dentro do sistema feudal. E temos acima da nobreza a ordem do clero, a Igreja Católica. Por que ela está acima? Porque é ela que confere a legitimidade, é ela que dá o poder para o senhor feudal, que é o nobre. E essa nobreza vai se beneficiar dessa legitimidade, em troca, vai garantir o dinheiro, a alimentação e o poder para a Igreja Católica. Nesse sentido, nós temos 3 ordens feudais: os servos, a nobreza e o clero, e o clero e a nobreza estarão juntos dentro desse sistema que vai controlar e que vai usar os servos, né, os camponeses, explorando os servos, os camponeses, para obter as suas riquezas, né, para obter o controle desse sistema feudal. Sistema feudal esse que internamente se organiza dessa forma e que externamente, por ter como característica ser uma sociedade fragmentada, dividida, em que você tinha centenas de feudos espalhados pelo território e não um poder central controlando todo esse território, nós vamos ver o estabelecimento de relação entre um feudo e outro, por meio da suzerania e da vassalagem. Percebam, dentro do feudalismo, o aspecto de maior riqueza, a importância do feudalismo, a riqueza do feudalismo, ela é extraída da terra. Significa dizer que quem tem terra tem poder. Os nobres possuem as terras. E eles vão começar um processo de distribuição das suas terras, entregando terras para outros nobres, para que esses nobres jurem lealdade e proteção a estes servos. Estamos sim falando das relações de suzerania e vassalagem. Um suzerano, um nobre, vai passar um pedaço de terra para um outro nobre, seu vassalo, e em troca dessa terra doada, o vassalo deverá jurar proteção e deverá atuar com lealdade para o seu suzerano. O que significa dizer que todos os feudos da Europa tinham relações estabelecidas de suzerania e vassalagem. Todo suzerano é vassalo de alguém, todo vassalo é suzerano de alguém, compondo assim uma teia articulando a proteção dentro da Europa feudal. E por fim, sobre a estrutura feudal, é importante que vocês relembrem e retomem quais são as obrigações feudais, né, que nós trabalhamos em aula. Banalidade, talha e corveia. É assim que os servos são controlados, é por meio dessas obrigações, que eu peço para que vocês retomem nas anotações de vocês, estudem pelas anotações de vocês, estabelecendo o que é cada uma dessas obrigações, mas que vocês também expliquem que estas obrigações prendiam os camponeses, os servos, à terra. Eles obtinham o seu sustento e eles tinham a proteção do senhor feudal e, em troca, deveriam pagar estas obrigações. Por que se estabelecia essa relação no qual os servos estavam presos à terra? Porque a proteção é fundamental dentro de uma Europa muito conflituosa, muito violenta, e a proteção é fundamental. Por isso, os servos eles estavam presos à terra.
E agora, para encaminhar nossa videoaula de revisão para o fim, nós vamos tentar caracterizar aqui qual foi o processo que colapsou, que acabou com o feudalismo na Europa. Para isso, nós precisamos retomar as transformações pelas quais o feudalismo passou, né? O primeiro e mais importante de todos é o surgimento de uma nova classe social, que vai ser a burguesia. E como nós sabemos, o surgimento da burguesia na Europa está diretamente relacionado com um evento chamado de Cruzadas, né? Este evento, ele vai ter, de certa forma, como característica ser chamado de uma guerra santa, na qual os soldados, né, de Cristo, os católicos, empreenderam várias ações até Jerusalém para tomar Jerusalém dos islâmicos, né? Dizendo que Jerusalém era a cidade sagrada para o cristianismo e que ela deveria então pertencer aos cristãos. Como nós sabemos, esta é a motivação que vai explicar estas campanhas militares, chamadas de cruzadas, mas na prática o objetivo e a construção destas cruzadas tem muito mais a ver com, primeiro, a vontade das nobrezas que não iam herdar nenhum feudo de empreender estas viagens, empreender essas campanhas militares, primeiro para dar um sentido à sua vida e segundo para obter as glórias que as cruzadas poderiam proporcionar. Glórias essas que eram, obviamente, de títulos de nobreza, que se ganhava quando se tinha sucesso numa cruzada, que se ganhava como uma proteção dada pela Igreja Católica e um prestígio dado pela Igreja Católica, mas também a motivação de enriquecimento, já que nas cruzadas havia a possibilidade de você obter os espólios de guerra. Muitos desses espólios, e como uma das principais características e consequências das cruzadas, o enriquecimento dessa nobreza que vai empreender as cruzadas, e dois, a retomada das rotas comerciais, tanto terrestres como também marítimas, ao longo do mar Mediterrâneo, reestabelecendo o contato econômico da Ásia, da África com a Europa. Então, ao voltarem para a Europa pós as campanhas militares das cruzadas, esta classe social acaba surgindo, né? E essa classe social, como nós sabemos, ela vai ser fundamental para iniciar o colapso do feudalismo, porque afinal de contas, com esta classe social surgindo, ela vai lutar para ter prestígio compatível, um prestígio compatível com o seu poder econômico. A burguesia começa a ascender enquanto uma classe economicamente importante, mas não vai ter prestígio, não vai participar da estrutura feudal. Isso vai fazer com que os burgueses comecem então a empreender uma campanha para tentar desestabilizar e colapsar o sistema feudal. Para quê? Para que eles possam chegar ao poder. Mas não é só isso que vai acabar com o feudalismo. Nós precisamos lembrar também das transformações econômicas e sociais que vão ajudar a desestruturar o feudalismo. A mais importante delas, o crescimento demográfico que vai ocorrer na Europa do século XII para o século XIII, que vai ser motivado pelo aquilo que nós chamamos de Segunda Revolução Agrícola. No século XII, a gente tem duas grandes transformações, duas grandes inovações no processo de transformação da produção, né, nas técnicas de produção agrícola. A primeira delas é o uso do arado de ferro, que vai ser proporcionado pelo uso, né, pela colocação desse arado no dorso dos animais. Antes era prendido no pescoço, e no pescoço, se o gado puxasse o arado de ferro, ele não ia aguentar, ele ia morrer, então ele não puxava. Prendendo no dorso do animal, ele consegue fazer mais força e com isso consegue puxar o arado de ferro. Além disso, isso, né, obviamente vai melhorar as condições da terra por conta do arado de ferro mexer mais a terra.
O segundo aspecto, a segunda inovação, nós podemos citar como sendo o estabelecimento do sistema trienal, dividindo as terras produtivas em 3 partes, usando a cada ano duas das partes, deixando sempre uma descansando. Isso melhora a terra, isso melhora a colheita, isso melhora a produção. Somado esses 2 fatores, nós vamos ter melhores condições de vida, melhores alimentações, e isso vai proporcionar um aumento da população, um crescimento demográfico. Além disso, né, além desse crescimento demográfico, né, nós vamos ter, não além especificamente, mas uma consequência, né, desse crescimento demográfico vai ser o aumento da produção. Quanto mais pessoas você tem, mesmo com essas técnicas inovando a produção, é necessário você ampliar o espaço de produção, senão não tem comida para todo mundo. Essa ampliação do espaço de produção destrói as florestas. Com as florestas destruídas, nós temos a mudança do clima, nós temos temperaturas extremas, muito calor, muito frio, neve, geada, estraga a produção. Isso gera uma crise alimentícia, que, como nós sabemos, mata no ano de 1311 cerca de 10% da população da França, e isso trazendo, portanto, uma grave crise alimentícia que vai desestruturar o feudalismo. Certo? Ficou meio longa, mas acho que a gente conseguiu retomar tudo. Uma boa prova para vocês, um beijo e arrasa.